Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham desde suas casas, a liturgia de hoje, ela nos fala a respeito do nosso seguimento de Jesus naquilo que é a ótica do próprio Cristo, daquilo que Ele propõe para nós como caminho de felicidade. E quando nós olhamos a segunda leitura que Paulo endereça à casa de Coríntios, a comunidade de Coríntios, parece que nos dá a entender que já é uma preparação para aquilo que vai ser anunciado no Evangelho. Deus escolheu o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios, e escolheu o que o mundo considera fraco para confundir o que é forte. Escolheu o que o mundo considera desprezado e sem importância, e sem serventia, para mostrar, assim, a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Então vejam que muitas propostas que nós temos aí de felicidade, às vezes vai na contramão daquilo que é a felicidade segundo Deus e seu Evangelho. Vejam que, se nós fôssemos olhar de um modo geral, hoje, a felicidade sem Deus. O que seria felicidade tirando Deus do nosso horizonte? Ter uma casa excelente, boa, um carro do ano, de preferência o mais caro possível, ter um corpo maravilhoso, o corpo do verão, ser a pessoa mais bonita da face da terra e mais prestigiada, ser popular, ter muito dinheiro, ser feliz, é isso. Esse é o sinônimo de felicidade. Mas, quando nós olhamos com mais atenção, nós percebemos que esta felicidade é vazia. É vazia porque a nossa alma, ela não está orientada a esse tipo de felicidade. Mas a verdadeira felicidade é aquela que nos traz sentido para a nossa vida. Nós não precisamos ter coisas para ser felizes. Aliás, a realidade material deveria nos ajudar sim a nos aproximar mais de Deus e a se colocar mais a serviço dos irmãos. Mas o que parece é que quanto mais o ser humano tem, mais egoísta fica. E mais infelicidade produz. E aí nós entendemos que a felicidade segundo Deus vai de encontro a toda esta proposta de felicidade que o mundo nos propõe. Jesus, ele propõe uma felicidade que aos olhos do mundo é infelicidade. Que felicidade existe em ser uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que passa dificuldades, aflições na vida e às vezes motivado pela questão econômica. Que felicidade tem em tantas outras situações de sofrimento, injúrias, calúnias, perseguições. Aos olhos do mundo isso é tudo uma loucura. Mas Deus escolhe aquilo que é loucura aos olhos dos seres humanos, exatamente para confundir aquilo que é considerado felicidade, aquilo que é considerado sensatez. A pobreza olhada na ótica do Cristo nos leva a entender que, por meio desta pobreza, devemos todos nós reconhecer que nosso bem maior é Deus. Deus é o nosso maior bem e dele provém todas as coisas. E o que isto toca a nós? Que a pobreza aqui é algo muito mais profundo. A pobreza não é somente monetária, mas a pobreza é uma condição humana. E no sentido mais radical da palavra, todos nós somos pobres. Quer um exemplo? Diante da morte. Quem somos nós diante da morte?
Quem somos nós diante de uma doença grave, que às vezes nos faz questionar até as imagens que nós temos de Deus? Quem somos nós? Quem somos nós diante da perda de alguém que a gente ama muito e às vezes de uma forma grave, dolorosa? Quem somos nós? Quem somos nós? Meus irmãos, todos nós somos pobres. Todos nós. Mas também podemos ser bem-aventurados se, no contemplar da nossa própria pobreza, também perceber a presença de Deus que nos faz entender que nós não estamos entregues à nossa própria limitação. Nós não estamos entregues à nossa própria pobreza, mas Ele é quem cuida de cada um de nós. Deus também nos faz experimentar a sua presença, às vezes por meio das aflições, das angústias, das dores da vida. Não que Deus é um sádico, às vezes transformamos Deus num sádico. Foi vontade de Deus que tal coisa acontecesse. Olha, eu tenho dificuldade de aceitar isso, porque Deus ele não quer o sofrimento e a dor de ninguém. Agora eu acredito sim que Deus nos consola, que Deus nos ampara, que Deus cuida de nós, que Deus nos protege, que Deus nos conduz. Mas dizer que é vontade de Deus que seus filhos sofram, não é. Deus não nos criou para o sofrimento, mas do sofrimento Deus pode tirar coisas boas para a nossa vida, pode tirar lições, aprendizados, e às vezes por meio da aflição, por meio das dores da vida, nós também aprendemos o dom da misericórdia, porque experimentamos o nosso próprio limite, experimentamos o nosso próprio nada, e somos capazes também de ter misericórdia daqueles que sofrem, porque também experimentamos na nossa pele o que significa ser miserável, o que significa ser sujeito à dor e ao sofrimento. Mas Jesus também fala dessa justiça, a fome e a sede da justiça. Todos nós queremos justiça em muitas coisas, mas quantas vezes a palavra justiça é confundida com vingança? Justiça e misericórdia devem caminhar juntos. Justiça e misericórdia não são duas coisas opostas, mas justiça e misericórdia caminham juntas, na medida em que toda a justiça é misericordiosa e toda a misericórdia é justa. Uma justiça sem misericórdia vira tirania, e uma misericórdia sem justiça vira conivência com a maldade. Nós não podemos ser coniventes com a maldade, precisamos ser justos, mas também não devemos eliminar aquele que pratica a maldade, mas senão eliminar a maldade, mas não aquele que pratica a maldade. Por isso, misericórdia e justiça são duas realidades que caminham juntos e nós cristãos devemos nos esforçar para nos equilibrar entre essas duas realidades. A pureza de coração é própria daqueles que buscam a Deus de todo o coração e buscam viver a vida fazendo de todas as realidades presentes um momento de comunhão e de encontro com Ele, nas pessoas que encontram na vida. E aí nós vamos aprendendo, por meio da mansidão, vamos também promover a paz, por meio de um comportamento que realmente nos ajude a nos aproximar de Deus e levar outras pessoas a Deus. Mas no horizonte das bem-aventuranças também está previsto as perseguições. Não é fácil se posicionar diante da verdade e da justiça. Às vezes vem perseguições, vem calúnias, vem maldades. Mas o próprio Senhor nos consola dizendo que não estamos entregues a nós mesmos. Grande será a nossa recompensa no reino dos céus, pelas injustiças aqui sofridas. E a justiça de Deus também acontece. A justiça de Deus também não nos deixa entregues a nós mesmos. Que Deus, na sua bondade, nos convença desta felicidade segundo Jesus Cristo.
porque nossa vida só é feliz quando nós temos Ele na nossa história, porque é Ele quem dá o verdadeiro e real sentido. Todos estamos sujeitos a sofrimentos, sofrimentos físicos e tantos outros tipos de sofrimentos. Mas a nossa felicidade consiste em, no viver a vida em todos os seus aspectos, reconhecer que temos um Deus que nos ama e que Ele nos garante a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.